Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para vocês que ainda não nos conhecem, eu sou a Graça Dilma e esse é o Pod Prático, o podcast do Curso Prático. Retornamos 2024 com o nosso convidado, Tiago Pereira. Estamos aqui para te auxiliar a melhorar ainda mais os seus estudos, te entregando várias ferramentas importantíssimas para o seu dia a dia e, sobretudo, para você conseguir passar para o tão sonhado concurso de prático de navios. Se você é novo por aqui, sugiro que você acesse nosso site ou nos siga na nossa página do Instagram. E não se esqueçam de curtir e compartilhar o Pod Prático com seus amigos e conhecidos. Nos sigam também nos canais do YouTube e Spotify e ative as notificações. E antes de iniciarmos, eu quero que você se apresente, Tiago, para aqueles ouvintes que ainda não te conhecem, para que nós darmos start aí na nossa programação de hoje. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Legal, obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Esse ano teremos vários pod práticos aí juntos. E para quem não me Exato. conhece ainda, meu nome é Tiago Pereira, eu sou auditor da Receita Federal, fui aprovado em 16º colocado com 24 anos lá em 2014. E desde lá eu venho me desenvolvendo cada vez mais, estudando sobre neurociência, aprendizagem, performance humana, performance comportamental, comportamento humano, inteligência emocional, e tenho trazido isso cada vez mais aí para os estudantes concurseiros que querem melhorar sua performance mental, sua capacidade de leitura, de aprendizagem, né? A gente nunca foi ensinado a estudar, a gente foi ensinado a decorar na escola para esquecer depois. Então, quando a gente começa a entender de verdade o que precisa para ter uma performance mental nos estudos e na vida também, a gente começa a realmente ter um resultado muito maior com menos esforço. E aí é isso que eu Exato. faço há 10 anos, ajudo pessoas a estudarem para concurso, ajudo pessoas no lado emocional também, para que eles consigam aí lograr êxito nos estudos da maneira mais fácil possível, não que vai ser simples, mas da maneira mais fácil possível. E estamos junto aí também para ajudar esse pessoal que quer se tornar prático de navios a conseguir estudar com mais qualidade. Exato, Tiago. E hoje, nosso primeiro assunto, nosso tema de hoje é estudo ativo e estudo passivo. Eu sei que esse assunto está em alta, né? Eu queria que tu definisse para a gente de uma forma simples, né? Ou pelo menos que alguns alunos que ainda não estudam ou que não nos acompanham por aqui, eles consigam realmente entender, Tiago, o que seria realmente esse estudo passivo, esse estudo ativo e a diferença entre eles. Certo. A maioria das pessoas estudam completamente errada, porque nós fomos ensinados a estudar de maneira passiva. Então, a gente senta numa escola, lá numa sala de aula, quando nós éramos crianças e adolescentes, você tem que ficar em silêncio, ouvindo um professor, fazendo um monte de anotação e não pode nem conversar com ninguém, não pode falar, tem que ficar totalmente inerte, somente ouvindo, ouvindo, fazendo anotações da forma que você bem entender, porque nem isso a gente foi ensinado e depois você Exato. tem que se matar de tentar estudar em casa para tentar lembrar tudo aquilo para a prova. O estudo passivo ele é basicamente isso, é você ficar realmente no modo de apenas espectador de alguém tentando te ensinar alguma coisa. Da mesma forma que você assiste uma série, assiste um Netflix, você está ali gastando a menor energia possível, o menor esforço cognitivo, somente ouvindo, ou principalmente, que muitas pessoas também confundem, somente lendo. E aí a pessoa acha que está estudando, normalmente ela somente está lendo de maneira passiva. É como se você estivesse ali quase que como um zumbi. Você está lendo, 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 ouvindo, 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 mas não tem de fato uma atividade ali, uma atividade cognitiva, um esforço cognitivo que vai promover uma memória. O estudo passivo é justamente o inverso e é o que traz grandes resultados nos nossos estudos, na nossa aprendizagem. É quando a gente sai desse espectador e transforma a nossa atitude ali de protagonista nos estudos, de criação em cima daquele material, de atividade em cima daquele material. É você realmente entender que quando você senta para estudar, não é somente ler, Uhum. não é somente ouvir, não é somente ficar anotando. Um dos principais requisitos que a neurociência diz para você ter uma boa memorização é você demandar um alto esforço cognitivo do cérebro. E o esforço cognitivo, ele tem que acontecer de maneira ativa. Como? Principalmente você se questionando o que você está lendo, você tentando falar para você em voz alta o que você está fazendo ali, você tentar criar alguma correlação com o que você já sabe, com algum caso da vida real, você tentar questionar ali a partir do momento que você lê um parágrafo, tentar explicar para você, criar uma pergunta em relação àquilo. E esse é o maior desafio das pessoas. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente avança mais devagar. Isso naturalmente vai acontecer. Você vai ler menos páginas, você vai assistir menos aulas, você vai resolver menos questões. O teu avanço ele será numa velocidade menor, mas a qualidade desse processo vai ser muito maior. Então, o estudo Então, ativo.
emocionalmente falando, ele parece que está demorando muito, parece que você nunca vai concluir, ele é meio até chato para o cérebro, emocionalmente falando, e Sim. também ele é difícil para o cérebro, porque demanda esforço cognitivo, cansa Então, mais. então aquele aluno, Tiago, que fica por horas estudando passivamente, né, só lendo ou só assistindo a aula, a evolução dele vai ser muito menor do que aquele aluno, que nem tu falou, apesar de demorar mais tempo, né, o estudativo, o aluno que ele consegue, por exemplo, recitar o que ele aprendeu, após assistir uma aula, por exemplo, ele consegue fazer questionamentos sobre a aula ou perguntas, ou se ele consegue, por exemplo, ele mesmo conseguir dar aula, né? Isso já é considerado um estudativo, então? Sim, essa é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer o estudo ativo. Esse ato de questionar o que você está lendo, de criar perguntas do que você está lendo, de tentar explicar para alguém ou para você mesmo em voz alta o que você está lendo. E certamente, né? Eu sempre faço uma analogia com meus alunos, assim, imagine que você vai construir uma estrada. E essa estrada ela tem 2.000 quilômetros. E você vai Sim, construindo essa estrada rápido e você vai deixando vários buracos para trás dessa estrada. Conforme você vai pavimentando ela, vai ficando vários buracos, tudo mais ou menos feito. Quando você terminar esses 2.000 quilômetros, você vai olhar para trás e essa estrada ela quase não vai ter utilidade nenhuma. Apesar de você ter construído 2.000 quilômetros de estrada, ela sim. não tem eficiência, ela não tem performance, ela não vai talvez poder nem ser utilizada direito, não vai dar o resultado que você quer. Aí você vai ter que voltar lá no quilômetro número 1 para tampar todos os buracos, para pavimentar de novo, para repintar a estrada, para aí sim ela ser realmente uma estrada que vai te entregar performance. Isso é o que a maioria das pessoas fazem em concurso público. Elas sentam sem saber estudar, achando que tem que estudar muitas horas por dia, começa a estudar de maneira errada, com a vida disfuncional, a rotina disfuncional, a forma de estudo errada, gasta muita energia, se estressa, fica ansioso, destrói a Sim. saúde, e aí chega lá na frente, que diz às vezes que quase fechou o edital, e tem um desempenho medíocre em questões, não consegue resolver questões, não tem um bom desempenho. Aí ela tem que sentar e voltar tudo para trás e recomeçar tudo de novo. Muitas pessoas desistem nesse meio do caminho porque não souberam, né, construir a estrada desde o início do jeito certo. Quanto tempo depois, mais ou menos, Tiago, tu acha interessante o aluno fazer uma revisão do que ele aprendeu, seja Legal. por perguntas ou questionamentos, né? O que que tu acha interessante? Legal. Isso é um ponto importante. Quando a gente fala de estudo ativo, né? Eu sempre falo para meus alunos, é muito mais importante, muitas vezes, o que você faz antes dos estudos, depois dos estudos, e não só o que você faz nos estudos. Porque o Entendi. estudo ativo não é só sobre sentar e ativamente praticar ali o ato de estudar, lendo, grifando, anotando, criando, questionando, perguntando, explicando para você, resolvendo questões. Isso é fundamental, esse momento de estudo, que é o momento de você fazer a aquisição do conteúdo, né, que a gente chama de codificação do conteúdo, ele tem que ser com muita qualidade. Mas o estudo ativo também demanda o que você fez antes dos estudos. Porque sentar para estudar no estado emocional errado não vai te adiantar muito, você vai gastar muita energia com pouco resultado. Então, o estudo ativo também é você saber ser intencional, você saber ter uma boa rotina, você ter uma estruturação dos teus estudos, uma estruturação da tua vida. Depois dos estudos, você também vai ter que aprender a ser consistente, consistente nas suas revisões, como você mesmo perguntou agora. O que é uma revisão? A revisão também é um processo que tem que ser ativo. Na verdade, eu sempre digo, a revisão, ela tem que ser ainda mais ativa do que o estudo. E a maioria das pessoas fazem justamente ao contrário. Elas até estudam, às vezes, de uma maneira um pouco ativa, mas aí na revisão ela entra no modo totalmente passivo, que é somente fazer a releitura do material, releitura das suas marcações e dos seus grifos, de maneira passiva. E aí você pode entrar, né, que a gente já falou um pouquinho disso em episódios anteriores, na falácia da fluência, quando Sim. você acha que sabe alguma coisa, mas você não sabe de fato, porque você só está reconhecendo aquela informação. Então a revisão, ela tem que ter muito esforço cognitivo. Se a revisão não for cansativa, a ponto de talvez em 5, 10 minutos você está muito mais cansado do que se você tivesse estudado 30 minutos, quer dizer que a tua revisão ela foi muito fraca, cognitivamente falando, ela foi muito passiva e não tão ativa. Exemplo de uma revisão ativa poderosa, e eu falo que é o jeito mais simples de você fazer uma revisão ativa, além de resolver questões, que realmente é uma das formas Sim. mais interessantes. Pega uma folha sulfite em branco e fala assim: caramba, hoje eu fiz um estudo de meteorologia, eu estudei ontem, eu estudei semana passada, eu vou revisar tudo que eu sei.
pega uma folha em branco e começa a escrever tudo que você lembra de meteorologia, ainda que de maneira rabiscada, rápida, né? Quase que uma arte rupestre ali, mas só para você ter esse movimento e tenta ir lembrando tudo e escrevendo palavra-chave, fazendo esqueminha e veja o quanto você consegue colocar de dentro para fora, tirar da sua mente e colocar no papel sem olhar o material teórico. Isso é a forma de revisão mais poderosa que existe, demanda mais tempo, mais Sim, paciência e muito mais esforço cognitivo, porque você vai esquecer. Aí tem aluno que começa a sentir frustração porque está esquecendo um monte de coisa, aí deixa o emocional ficar abalado. Então tem que entender que o processo de aprendizagem ele é muito mais emocional e tem que ter muito mais esforço do que parece. Mas quanto mais esforço você colocar, melhor. E aí você perguntou quanto tempo entre umas revisões ou outras? Depende muito, né? Depende muito de como você faz essa revisão, depende da qualidade da tua revisão, depende do teu conhecimento prévio naquela matéria, depende do teu nível de facilidade. Talvez você lê alguma coisa que você gostou muito e você praticamente não esquece mais. Outras você sim, tem um grau de dificuldade ali que você lê 30, 40 vezes e parece que o teu cérebro não quer memorizar aquilo de jeito nenhum. Então isso é muito relativo, né? Existe aquela famosa curva, né? 24, 7, 30 dias, que sim. não é um estudo científico de fato, mas hoje já existem muitas comprovações científicas de que, de verdade, entre as primeiras 24 e 48 horas, é um dos momentos mais cruciais para você fazer uma boa revisão, para você já reter muito mais, começar a consolidação de memória com muito mais eficiência do que se você não fizer, para não perder tanta informação. E a partir dessas 48 horas, vai ter essa relatividade de cada um e de cada nível de estudo, inclusive o quanto você já estuda. Tem pessoas que conseguem fazer revisão depois a cada 10 dias, a cada 7, a cada 20, a cada 30. Talvez um assunto que você saiba muito. Se eu perguntar assim para você, Graça, de quanto em quanto tempo você tem que fazer revisão da tabuada do 2? Talvez você fale assim, Uhum. nunca, não preciso, eu simplesmente consigo Sim. falar a tabuada do 2 a qualquer momento da minha vida. Então, depende, tem coisas que você nunca mais vai precisar revisar. Você aprendeu aquilo definitivo, então é uma questão de você confiar. É mais uma prova que eu falo que o estudo é muito mais emocional do que a gente acredita. Quanto mais Verdade. você confiar no teu cérebro de que ele pode e que vai memorizar, para que você comece a não jogar fora tempo de revisão com coisas que você já sabe e realmente entender o que ainda falta memorizar, para você concentrar a tua revisão no que realmente ainda tá de maneira superficial no teu cérebro, menos energia você gasta, mais tempo você ganha, mais qualidade você tem, Tu, tanto nos estudos quanto na revisão. tu chegou a comentar, Thiago, de colocar realmente no papel, né, tudo aquilo que você lembra, o que você memorizou, pelo menos, né, durante aquele seu estudo. Qual é a diferença praticamente do flashcard, dos mnemônicos, assim, para determinadas matérias, ou é excelente você fazer em todas as matérias? E para quem isso funciona? Para o Legal. iniciante ou para quem já está mais avançado, que já tem a parte teórica mais desenvolvida? O que que tu Sim, acha melhor? boa pergunta. São as ferramentas, né, que a gente fala, as ferramentas para você utilizar nos seus estudos. Algumas pessoas chamam de técnicas. A técnica do mapa mental, técnica do flashcard, técnica do mnemônico. Eu falo sempre, olha, isso não é técnica, isso é uma ferramenta que você vai utilizar nos estudos. E todas as Tá, ferramentas são boas, são válidas. Não é para todo mundo, não é para todos os momentos. Como uma caixa de ferramentas. Você tem ali o sim. alicate, você tem uma chave de fendas, tem um martelo, você tem outro tipo de alicate, você tem uma chave Phillips. Tudo tem a sua funcionalidade, a sua utilidade, mas não vai funcionar para tudo também. Então, assim, Isso é esses parecido três. também, Thiago, com aquela técnica Feynman? Sim, a técnica FEMA é de você explicar, né? De você ensinar alguém o que você aprendeu da forma mais simples possível, né? Tá, É aquilo assim. A técnica Feiner, ela fala assim, você domina alguma coisa quando você consegue explicar para alguém como se fosse para uma criança, né? Então, é tá você tentar ok. explicar de uma maneira muito simples, como se fosse para uma criança, isso vai te ajudar muito na memorização. E, de fato, você tem um ganho disso. Mas, de novo, se você fizer isso para tudo, vai tomar um tempo Sim, gigantesco e não é viável fazer isso para tudo. Mas você pode fazer isso, por exemplo, caramba, eu estou travado no conteúdo aqui, eu já li 4, 5 vezes esse conteúdo e não estou conseguindo memorizar. Então, tenta fazer isso, né? Eu gosto ainda mais de uma técnica que eu prefiro ainda antes da Feina, que é você, é quase o que ela faz, mas existe um processo antes, que é o seguinte, esse negócio de até aquela pirâmide do aprendizado, que é uma pirâmide fake, né, que a gente já conversou. Ah, você aprende sim, 10% lendo. E aí a base é você aprende 95% ensinando, que seria o que a tá. técnica Feynman diz. Mas aí eu te pergunto, como é que você ensina uma coisa que Se você você não ainda não sabe? sabe. Não tem Exato. como.
vai ser falso, vai ser um ensino falso. Você vai estar só, talvez, lendo alguma coisa e replicando. Isso não é ensinar. Você só ensina alguma coisa de verdade que você saiba. E para que você saiba alguma coisa, você tem que aprender ela primeiro. Por isso que não é uma verdade que você vai aprender mais sempre ensinando, porque você já vai ter que saber antes. O que eu trago com meus alunos é como é que você potencializa, assim, pelo menos 40, 50% a sua capacidade de memorizar um conteúdo para você conseguir ensinar depois esse conteúdo com muito mais facilidade, que é o que faz muita diferença. Eu fiz até esses dias atrás, eu fiz um encontro com os alunos meus e eu falei para eles, olha, de tudo que eu ensino, eu acho que o que eu apliquei e hoje eu digo que seria talvez, se eu pudesse dar apenas uma dica para a vida, para um concurseiro, faria toda a diferença no estudo dele, é o seguinte: sempre que você for estudar um conteúdo, estude ele com a intenção de, no final, ter que fazer uma Explicar. apresentação ou uma aula sobre aquilo. É o fato de você sentar para estudar já com a intenção clara de, no final desse estudo, eu vou ter que ter um material. Você pode até criar esse material e ir construindo ele, mas no final eu vou ter que palestrar sobre esse assunto. Eu vou ter que Entendi. ensinar esse assunto. Eu vou ter que dar uma aula, fazer um PowerPoint sobre esse assunto. É tão simples isso, mas gera um poder de memória, porque quando você gera essa intenção, esse direcionamento neurológico de o cérebro ele não quer passar vergonha. O nosso cérebro odeia passar vergonha. Então, para Verdade. não passar vergonha, eu vou ter que aprender isso muito bem, porque daqui 40 minutos eu vou ter que dar uma aula sobre isso. Todas as vezes que eu aprendi um conteúdo absurdamente rápido, foi porque eu tinha que, em alguns minutos depois, horas depois, falar sobre aquele assunto. E eu, por exemplo, hoje, todos os livros que eu leio, a minha intenção quando eu abro qualquer livro é sempre, eu já digo para mim, o que que eu vou pegar desse livro para ensinar meus alunos, para gravar um vídeo para o YouTube, para fazer um post, para ensinar. Então, todo livro Uhum. que eu leio já com esse propósito de aprender para ensinar. Isso faz toda a diferença. Assim, eu dificilmente leio um livro mais de uma vez. É claro que eu não lembro tudo que está no livro, não é esse o objetivo, mas toda a parte mais importante de quase todos os livros que estão aqui na minha prateleira, por exemplo, que tem acho que uns 400 aqui, se eu pegar um por um na mão e te mostrar, eu consigo falar e dar uma aula sobre o que aquele livro diz das principais partes. E eu não li ele mais de uma vez, talvez duas no máximo, tá? Por quê? Porque eu sempre tive esse propósito, a intenção, o direcionamento neurológico antes de você sentar para estudar, ou pegou material de novo lá, peguei material de arte naval. Olha, Uhum. final de 40 minutos agora de estudo, uma hora, eu vou ler esse capítulo aqui e eu vou ter que dar uma aula explicando essas partes do navio para alguém. E você pode até criar essa aula. É absurdo a evolução que a gente tem na nossa memorização quando a gente faz isso. Então, isso faz muita diferença. Qual que é a diferença entre o que você perguntou, flashcard, mnemônico, por exemplo, e mapa mental? O flashcard, ele é uma ferramenta, talvez a melhor de todas que eu considero, e estudos da neurociência também mostram, que é a ferramenta mais poderosa para você fazer a revisão ativa. Porque são basicamente, você coloca uma pergunta de um lado e do outro lado tem uma resposta. Entendi. Pode utilizar tanto, deixa eu pegar aqui até um papelzinho, né, um post-it. Você pode utilizar tanto o Anki, né, aplicativos, como você pode utilizar um post-it. Então você vai escrever de um lado aqui uma pergunta, qual a definição de X? E do outro lado a resposta. A definição é Tá. tal, 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 tal. Então, quando você pegar essas perguntas e você for olhando, você está estimulando o teu cérebro por meio da pergunta, você tem que tentar acertar. Acertei? Legal, vai para a caixinha de que eu estou acertando. Errei? Vai para a caixinha de que eu errei. Aqui você errou, você vai revisar mais vezes. Aqui você acertou, você vai revisar cada vez menos. É mais ou menos essa a ideia. Então, assim, o flashcard é uma das técnicas, uma das ferramentas mais poderosas para fazer revisão ativa junto da resolução de questão, que é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que o flashcard você estimula ali, né, pergunta a pergunta. A questão muitas vezes você acerta por eliminação, você faz uma comparação entre as alternativas. Às vezes é até mais fácil resolver questão do que fazer flashcard. Essa ferramenta, então, Thiago, só te interrompendo, essa Pode falar. ferramenta ela é importante para quem estuda só questões, então, também, né? Para o cara que não tem a teoria, esse flashcard já fica mais difícil, né? Sim, se você não estudar a teoria para criar os flashcards, você não vai conseguir, né? Então você tem que É, ter tem muita estudo. gente que estuda só por questões de concursos anteriores também, né? Sim. Ou a Eu banca falo de assim, questões. eu não acredito nisso de estudar só por questões, tá? Eu acredito muito de você direcionar os teus estudos a partir das questões. Isso eu Tá. digo que é absurdamente eficaz. Inclusive, é uma das formas também de você deixar o teu estudo mais ativo. Você olha umas questões que você nunca viu, beleza, sei essas questões? Não sei. Qual será a resposta delas?
Aí você vai no material buscar as respostas das questões que você Ah, viu tá. antes de Entendi. estudar. É uma Aham. ferramenta poderosa. É quase como você ter a intenção de ensinar. Na verdade, você está com a intenção de encontrar a resposta. Então, você vai ter um estudo mais ativo. O flashcard, não. Você tem que estudar, tem que selecionar as informações mais importantes e aí tem que construir esses flashcards, post-its e tudo mais, né? Então, dá um trabalhinho. Por isso que eu também falo, não faça para tudo, tá? Quase todas essas ferramentas, mnemônicos, flashcards, mapa mental, resumo, eu sempre indico para meus alunos o seguinte: quando você tiver numa média ali de 60 a 70, 75% e conseguir sustentar essa média de desempenho, você já sabe muita coisa, porque você já consegue manter esse desempenho. Então, assim, 75% da matéria, você já consegue ali acertar questões, você lembra, você já está num bom estudo. Esses 25%, 30%, é nesse pedacinho da matéria que você vai investir tempo e energia para fazer um mapa mental, para conseguir melhorar e Uhum. facilitar a tua revisão, para fazer flashcards, post-its, para criar mnemônicos, para fazer pequenos resumos. Porque aí você vai demandar um tempo só para 30% da matéria, mas que pode levar o teu desempenho para 80, 90%. Se você quiser utilizar essas ferramentas para fazer resumo de tudo, é quase humanamente impossível você fazer isso. Você vai encher 3 paredes da tua casa de post-it, por exemplo, de flashcard, e você não vai Sim. nunca conseguir revisar aquilo. E não precisa, porque o teu cérebro sabe aprender sozinho. Mas tem coisas que ele vai precisar de mais tempo, de mais repetição, de destaques, de mais interesse, de mais seletividade. E aí você vai utilizando essas ferramentas para ir ajudando esse processo de lapidar os estudos, né? Principalmente sair ali Sim. 60, 70% para 85, 90% ou mais de acerto. E quando tem matérias assim, Tiago, que exigem mais gráficos, sabe, imagens, tem algumas que tem muitas tabelas também que a gente sabe, né, para Sim, concurso. Qual é a melhor ferramenta assim que tu acha? Ou a melhor legal, forma para estudar? legal. Quando é imagens, né, por exemplo, né, arte naval, né? Arte naval eu sei que, pô, você estuda as partes do navio. Sim, Você tem a descrição e você tem uma imagem. E às vezes você vai ter que, né, pela imagem saber o que é e pela descrição saber qual é a imagem, por exemplo. A melhor coisa é você fazer essa correlação, né? Você conseguir encontrar na descrição, que é a associação que a gente fala, é você encontrar na descrição algo que chame atenção e você encontrar alguma coisa na imagem que quando você bater o olho, você vai se lembrar imediatamente dessa palavra que tem na descrição. Então fica muito mais uhum, fácil você fazer essa correlação do que você, por exemplo, querer memorizar uma descrição inteira. É muito mais tá. fácil o teu cérebro ele lembrar de uma palavra e vincular uma imagem do que ele lembrar de uma coisa gigantesca, um parágrafo, e tentar vincular uma imagem, tá? Então, esse é um ponto. Quando você tem, você pode fazer flashcards, inclusive com imagens. Então, você põe a imagem de um lado, o nome daquela peça, daquela parte do outro lado. Então, você consegue Tá. fazer revisões também utilizando as próprias imagens. E tabela, quando eu estudo e quando eu estudei coisas que tinham tabela, o que que eu fazia? Primeiro, realmente, eu tentava encontrar um padrão na tabela. Então, pô, essa tabela aqui, ela tem a mesma informação em 3 linhas, aqui são duas diferentes, aqui são quatro diferentes, por exemplo. Então, eu já memorizava que eu sei, eu posso ainda não saber qual informação, mas eu sei que quando eu construir essa tabela, essas 3 informações são iguais, essas duas são iguais e essas quatro são diferentes. Isso já ajuda muito para você entender a tabela de uma maneira geral, para até mesmo conseguir chutar com mais qualidade. Depois, eu criava um padrão, seja por meio de cores, palavras, alguma coisa que eu fazia, ou mnemônicos, e aí eu fico repetindo essa tabela. Pego uma folha sulfite, quando eu vou fazer uma revisão, eu desenho a tabela e tento completar ela inteira. Caramba, esqueci. Aí eu vou olhar, nossa, errei, não era isso. Aí eu vejo o que que eu errei. Caramba, como é que eu posso acertar da próxima vez? Por que que eu errei? Eu me confundi em que aqui? Então, de novo, tá vendo? É Sim. questionar, é você encontrar onde você está errando, por que que você está errando, o que que você pode fazer. E repetição, né? É que nem fórmula, né? Quando as pessoas estudam matemática para concurso, raciocínio lógico, tudo que demanda visualização que não seja escrita, fórmulas, desenhos, tabelas, quanto mais você desenhar, quanto mais você utilizar a sua memória sinestésica, melhor vai ser, mais você vai memorizar. Então, tem que escrever, tem que cansar a mão mesmo, tem que fazer a tabela 30 vezes. Você pega as bandeiras, né? Eu tenho Sim. um relógio meu aqui, cadê? Eu tenho até um relógio meu aqui, ó, um relógio da Náutica, que ele tem algumas bandeiras, né? Então, aqui nos horários, ele tem algumas bandeiras, as bandeiras dos códigos de Sim. sinais, né?
E a bandeira é a mesma coisa. Como é que você decora todas as bandeiras? Desenha, pega uma folha sulfite, desenha essas bandeiras até não aguentar mais. Não Colar precisa nas desenhar paredes, né? você não precisa nem desenhar e pintar, mas faz uma legenda. Quando você botar A, vai ser amarelo. Quando você botar Sim. Z, vai ser azul. Quando você botar P, é preto. Quando você botar E, vai ser vermelho, né? Que é encarnado, ou V mesmo de vermelho. E aí você vai desenhando as tabelas e vai botando as letrinhas ali dentro, por exemplo, para você lembrar das cores. Tem que fazer. Se você ficar só Isso vendo elas, funciona. vendo, você não vai conseguir É. memorizar. E quem tem déficit de atenção também funciona isso. Oi? Para quem tem déficit de atenção, isso funciona também. Funciona, Porque, claro que funciona. A diferença é que quem tem TDAH de fato, né? Essa pessoa, ela provavelmente ela só vai conseguir sustentar por menos tempo. Ela sustenta o foco por menos tempo. Porque, na verdade, quem tem TDAH tem muito foco. Mas, na verdade, essa pessoa não consegue sustentar o foco. Então, ela foca em foco. uma É. coisa, aí daqui a pouco ela já E desvia. foca em outra, Sim, entende? Mas, na verdade, o foco sim. dela é muito bom. Ela só não consegue sustentar o foco, porque ela precisa desse imediatismo. Mas até isso, o ato de você escrever, para alguém que tem TDAH, de você desenhar, é muito mais vantajoso para sustentar o foco do que falar para um cara com TDAH ficar parado só lendo. Essa pessoa não consegue, ela tem que se movimentar. Então, a escrita, a leitura Verdade. vai facilitar bastante para ela. E geralmente normalmente os novatos, né, quando começam a estudar, eles até preferem estudar em grupo, né? Porque é mais estimulante no início, né, Sim, Tiago? sim. Eu queria saber de ti qual é a diferença da gente estudar no coletivo ou realmente estudar no individual, você se concentra melhor no individual, sozinho. Legal, legal. Eu considero o seguinte, eu considero, e a ciência mostra isso também, o ato de sentar para estudar, se você tiver um estudo onde você está sozinho, concentrado, sem distrações, tende a ser melhor ao momento de aquisição de conteúdo. Agora, você ter um grupo de estudo, onde você vai, por exemplo, explicar para essa galera. Então, você fala assim, ó, Ah, pessoal, essa tá. semana aqui, vamos combinar que no final da semana a gente está estudando tudo igual, as mesmas matérias, mas no final da semana eu vou dar uma aula para vocês da matéria A, você, X, fulano, ciclano, vai dar uma aula da matéria B ou C. Ou Você até vai para criar, debaterem alguma questão também, né? sim, você vai criar uma intenção muito grande. Tipo, no final de semana tem que dar uma aula Verdade, que a gente está estudando. Cara, eu tenho que fazer bonito diante da galera. Então, assim, verdade. esse ato de comprometimento público, ele é poderosíssimo para fins de estudo. Então, você tem um grupo de estudo, pessoas focadas ali, comprometidas, que você vai trocar ideia, que um cara manda uma dúvida, aí você fala, caramba, eu também não sei, deixa eu pesquisar para tentar responder para o cara. Se você fizer isso, às vezes só o fato de você, pô, mesmo não sabendo, você parar 5 minutos, pesquisar informação, ir lá, ler, tudo mais, entender e voltar lá para o grupo no WhatsApp e responder, Sim, cara, ó, eu acho que é isso, por causa disso, assim, assim, assado. Pronto, você aprendeu, provavelmente você não vai esquecer mais aquela informação, porque você criou curiosidade, que eu sempre digo que é um dos maiores princípios, criou interesse, que é outro dos maiores princípios, criou a intenção de resolver o problema de alguém, se comprometeu em ajudar essa pessoa, pesquisou verdade. ativamente e ensinou. Então, assim, é muito poderoso, mas também toma muito tempo, às vezes, você querer estudar tudo em grupo. Então, eu acho interessante cada um vai estudando, mas esse grupo, ele, vamos combinar um dia, bater uma ideia, trocar um papo sobre matéria A, B ou C, quem tiver dúvida, manda no grupo, aí a galera vai respondendo. É legal ter essa interação, até pelo lado emocional, né? Você ter aquele grupo de suporte, digamos assim, a galera com o mesmo Sim, objetivo, seguindo a mesma linha, passando os mesmos perrengues. Isso faz total sentido, até por isso que nas minhas mentorias, né, eu sempre tenho encontros ao vivo com meus alunos dos meus treinamentos em grupo, uma vez por mês, porque entra assim, dezenas de pessoas, e é todo mundo estudando, vai tirando dúvida. Então, esse ambiente, né, de ter essa, até como a gente fala muito no mundo do desenvolvimento pessoal, né, esse mastermind, essa mente mestra, todo mundo alinhado, buscando o mesmo objetivo, querendo crescer, evoluir, aprender, ser aprovado, isso é muito bom para a performance humana. Isso é comprovado pela neurociência, já que é uma das ferramentas de maior performance que tem, é você ter um grupo certo, um grupo que realmente vai estar do teu lado e vai seguir até o fim, né? Até o teu sucesso e se tudo der certo, sucesso também de todos do grupo. e como é que funciona, Tiago, por exemplo, é, uma pessoa que tem pouco horários, né? Assim, uma vida mais corrida, uma rotina mais estressante, e ela tem aquele mínimo tempo para estudo. Por exemplo, 2 horas de estudo é o que a pessoa tem.
qual é o direcionamento que tu daria para uma pessoa que tem pouco tempo de estudo? Qual a ferramenta mais útil para que ele não. Porque tudo que nem tu falou, é um pouco mais. Tem mais tempo para você realmente escrever, dar uma aula, Sim, explicar. Qual é a melhor ferramenta assim, mais direcionada para uma pessoa que tem pouco tempo útil, né, de horário? legal. Vamos lá. Primeiro que, assim, é o que eu sempre falo, né? 2 horas de estudo não é pouco, né? A gente tende a acreditar porque tem esse conceito de, não, estudar 5, 6, 7 horas por dia, isso que é estudar muito. Eu falo, gente, 2 horas de estudo com qualidade é tempo pra caramba. Vão ser mais de, digamos, se você fizer isso todo dia, são mais de 700 horas num ano de estudo. Em 2 anos, são 1.400 horas, é mais do que qualquer É, pós-graduação. Então, assim, é muito tempo de estudo, mesmo 2 horas por dia, é um tempo de estudo bom, se você souber estudar. Agora, claro, uma pessoa que tem 2 horas por dia, ela vai ter que otimizar mais o estudo dela do que uma pessoa que tem 5 horas por dia e estuda 5 horas de fato. O que que eu sempre falo para meus alunos? Olha, se você tem pouco tempo de estudo, você tem que conseguir estudar mais em menos tempo, mais em qualidade, tá? Não em quantidade. Então, como é que você estuda melhor em menos tempo? Primeiro, aprendendo a estudar. Segundo, aprendendo a ler de maneira eficiente, porque não adianta. O melhor jeito que a gente estuda é a leitura. Quase tudo na humanidade está escrito. Quase tudo que foi arquivado está escrito. Tudo que foi registrado, a maioria está escrito. A nossa alfabetização inteira foi escrita. A gente utiliza a escrita para tudo. Tudo está escrito, tudo a gente lê em algum lugar. Então, a leitura, ela é fundamental e você tem que aprender a ler com eficiência. E eu tá. falo isso porque eu já fui a pessoa mais horripilante, mais horrível em estudo e leitura que existiu. Eu odiava a leitura, eu tinha seríssimas dificuldades, mas hoje eu percebo quanto que realmente a leitura faz a diferença, saber ler do jeito certo. Eu falo para meus alunos, olha, quem tem 2 horas de estudo, por exemplo, não vai poder se dar o luxo de ficar assistindo videoaula, só videoaula. Porque se você ficar vendo só videoaula, uma aula, uma videoaula aí de um assunto, às vezes de uma aula, já vai ter 30, 40 minutos. Aí você vai assistir 2 aulas, 2 videoaulas. Ah, quantas videoaulas tem o curso? 450. Você vai ver 2 por dia. Você vai levar 200 dias, você vai levar quase um ano inteiro para terminar um curso de videoaula. E quando você fizer isso, você vai ter esquecido 90% das primeiras, porque você só tem 2 horas por dia de estudo. Então, assim, a videoaula, ela é útil? Ela é útil. Tem que usar? Não tem que usar, mas pode usar. E se for usar, Tá. coloca a velocidade 2.0 para você acelerar o tempo, conseguir ver ali 4 videoaulas em vez de assistir 2, por exemplo, para que você realmente otimize o seu tempo. A videoaula, ela é muito boa para aquela pessoa assim, absoluto zero, né? O concurso da praticagem é um concurso que tem pessoas que pegariam a matéria escrita, não conseguiriam sair da primeira página sozinhos, porque de Sim, fato é um mundo muito diferente. E aí sim a videoaula pode dar esse empurrão inicial. Isso vai ser muito válido. Mas não substitua a leitura pela videoaula. Leia o máximo que você puder, até porque, é o que eu sempre digo, a tua prova vai ser escrita, você tem que ter resistência mental na leitura, você vai ficar 4 horas lendo sem parar, você tem que estar muito bom nessa capacidade de leitura, interpretação, compreensão de texto. A videoaula é exato. uma ferramenta adicional para te ajudar em momentos que você está travado. A leitura é essencial. Aprenda a ler, tenha um bom material que tenha aquilo ali de maneira otimizada, esquematizada, os principais pontos, o que realmente importa, e utilize muitas questões para direcionar isso. Utilize questões passadas, questões de simulados, questões que foram inéditas que os cursinhos criam, para direcionar. A partir de todas essas questões, eu direciono a minha leitura, buscando na leitura o que está sendo cobrado nas questões. Sim. Isso vai fazer com que essas 2 horas de estudo tenha talvez mais qualidade do que uma pessoa que fica ali lendo, 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 lendo É, eu durante 5 horas. percebo, eu percebo, Thiago, que muita gente substitui, né, a parte da teoria, da leitura, pela videoaula, porque é muito mais agradável, é mais Sim. confortável. É E aí passivo. é passivo o que você falou Sim. exatamente. E às vezes muitas questões ou questionamentos que o aluno tem, né, de dúvidas, está exatamente na parte teórica que ele não leu. Então, Sim. por isso que é fundamental que o aluno leia a parte teórica, até por uma questão ativa, né, que nem tu falou. Sim. Não, Então, tem precisa essa. ler, é fundamental. Se você não. Eu falo, eu acho praticamente impossível alguém passar no concurso público sem ler muito. Não tem como, não tem como. Só assistindo videoaula, se você for aprovado no concurso público, ou você teve muita sorte, ou esse concurso público foi muito fácil.
a prova veio num nível muito baixo, porque não tem como, você vai ter que ler, você vai ter que lembrar a leitura, você não vai conseguir memorizar tudo só vendo o vídeo. Tiago, você quer destacar mais algo mais importante a respeito do estudo ativo, do estudo passivo que ficou para trás, que a gente chegou a não comentar alguma coisa? Não, eu acho que não, acho que realmente assim, é os alunos entenderem, né, quem está assistindo aqui esse episódio, entender que tem que ter esforço cognitivo, né? Se você fala assim, Thiago, qual que é a premissa básica, né, do estudo ativo? Esforço cognitivo. Tem que ser cansativo o estudo. Se o teu estudo estiver fácil, tá errado. Se a tua revisão estiver fácil, tá errado. Se você terminar 40, 50 minutos de estudo sem estar cansado mentalmente, tá errado. Então você precisa ter uma fadiga mental ali no estudo, você tem que sentir cansaço, que teu cérebro fritou, você tem que ter muito esforço para lembrar. Ah, tentei lembrar durante um minuto e já não consegui, vou vendo material. Não, não busque o conforto nos estudos. Busque cada vez mais o desconforto nos estudos. Quanto mais Uhum. desconforto for a tua sessão de estudo, mais aprendizagem você vai ter. Isso é inquestionável no mundo da ciência, da neurociência da aprendizagem. Então, estudo ativo, desconforto. É simples assim. É porque lembrando, né, Tiago, o concurso de prático de navios é um dos concursos mais concorridos que tem no Brasil. Então, Sim. às vezes a gente tem noção de pessoas que já estudam muito mais tempo, tem pessoas que realmente têm maior dificuldade, e para que você se estimule, né, nessa corrida contra o tempo aí, porque também a gente não sabe quando que será o próximo concurso de prático, mas que você fique atento nessa jornada de estudos, né, Tiago? Que essas ferramentas te auxiliam realmente a prosseguir de forma mais eficiente nessa tua jornada. Com Tiago, tu certeza. quer destacar o teu Instagram, a tua página no YouTube para que as pessoas, os novos seguidores possam te conhecer, te seguir? Fique à Legal. vontade. Show. O meu Instagram é Thiago com TH, ponto Pereira oficial 1, tá? Então é só botar lá Thiago ponto Pereira oficial 1. Instagram e no YouTube é só você jogar lá três pilares da aprovação. Já vai aparecer meu canal lá e aí você já se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. Tem, acho que mais de 130 vídeos lá que eu falo muito sobre revisão, aprendizagem, estudo, ciclo de estudo. Então é um curso mais do que completo, gratuito ali no meu canal, que vai ajudar muito aí quem quer se aprimorar ainda mais aí na aprendizagem. Sim. Maravilha, Tiago. Então, eu quero te agradecer, Tiago, pela participação aqui no nosso Pod Prático, né? Por mais essa contribuição aqui no Pod Prático, visando sempre a performance dos futuros candidatos da categoria de prático de navios. E nós chegamos ao fim, ao primeiro episódio do nosso Pod Prático de 2024, o podcast do curso prático, um curso pensado e preparado para você que deseja ser um prático de navios. E para você que nos acompanhou até aqui, eu peço que ative as notificações, curta e compartilhe os nossos conteúdos no YouTube e Spotify. E te convido a conferir as nossas redes sociais e todo o material disponível no nosso site. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Pod Prático. Até Até lá. mais. Tchau, Valeu, tchau. Tiago. Valeu, até Obrigada. mais.